Olá, meu nome é Andréia Pereira dos Santos, o nome da minha empresa é Ponto da Esfirra. O ano que a gente abriu ela foi em 2023 e a cidade onde que a gente atua é São Paulo. E agora eu vou responder algumas perguntinhas, tá bom? A primeira pergunta é: quais os fatores influenciaram a se tornar um empreendedor? Os fatores que me influenciaram a me tornar um empreendedor foi mudar de vida. Abrir uma empresa para mim mudar de vida. A segunda pergunta é: quais pessoas ou empreendedor te inspiram? Na verdade, tem uma pessoa que me inspira muito, que é uma empreendedora e que eu acho essa pessoa assim fantástica, que é a Virgínia. Ela me influenciou a se tornar uma empreendedora, a ter uma visão diferente, ter uma estabilidade financeira. A terceira é: alguém da sua família era empreendedor? Não, ninguém da minha família é empreendedor. Eu sou a primeira, a pioneira. A quarta: houve algum evento que motivou o início do seu negócio? Demissão, aposentadoria e outros? Não, não teve nenhum evento assim especial que me motivou, não. Na verdade, essa empresa que hoje eu faço parte, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar nela como funcionário e aí eu tive uma oportunidade de entrar como sócia, né? De entrar como dona e eu aproveitei a oportunidade. A quinta pergunta: você criou seu próprio negócio durante a faculdade ou o colégio? Não, foi final, quando eu terminei meus estudos, teve a oportunidade e foi aí então que eu criei a minha empresa, né? 6. Qual sua formação? Ela foi relevante para o seu negócio? A minha formação é terceiro ano do ensino médio completo e na verdade ela não... Deixa eu ver aqui. Ela foi relevante para o seu negócio? Na verdade não, ela não teve muita relevância porque o meu negócio é no ramo de comida, né? Restaurante. Então, sinceramente, não teve muita relevância. Eu acredito que se eu tivesse feito uma faculdade de administração, teria sido mais relevante. Mas por causa da demanda que o meu trabalho exige de mim, eu ainda não consegui fazer essa faculdade. Mas eu acredito que ela agregaria bastante. 7. Como encontrou a oportunidade de abrir um negócio? Na verdade, eu acho que eu já até respondi no início, né? Eu trabalhava como funcionária na empresa e é uma empresa assim que dá chances para os funcionários crescer e foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava como funcionária, tive a oportunidade de entrar como sócia, de fazer parte dos donos e então foi isso que aconteceu. 8ª: como avaliou essa oportunidade? Eu avaliei ótima, né? Foi uma ótima coisa para mim. Eu tive a minha independência financeira a partir dessa oportunidade, então foi uma coisa muito boa para mim. 9. Você tinha algum plano de negócios? Se não, fez algum tipo de planejamento? O meu planejamento é expandir os meus negócios, na verdade, é abrir mais filiais. 10ª, né? Que experiência profissionais teve antes de abrir o seu negócio? Na verdade, eu não tive nenhuma experiência profissional antes de entrar nessa empresa, né? Porque desde que eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar nessa empresa como funcionária e tô nela até hoje, porém agora como dona. Mas eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa a não ser essa que eu atuo atualmente. Quais são suas principais forças e fraqueza como empreendedor? A minha principal força vem da minha família, com certeza. São as pessoas que me apoiam, porque assim, fazer parte assim de uma empresa não é fácil, é muita dor de cabeça, as fraquezas são, eu acho que são até essas, são as dor de cabeça. Abrir uma empresa não é fácil, funcionário, é muita coisa. Então, a minha principal força vem da minha família e a minha principal fraqueza, eu acho que é questão assim da gente depender dos outros, né? Quando você abre uma empresa, não depende só de você, você acaba tendo que depender dos outros.
e eu acho que isso gera assim uma fraqueza na pessoa. Você teve sócios? Sim, essa empresa que eu tô são 7 sócios, 7 comigo, né? Então eu tenho 6 sócios. Caso tenha sócio, eles complementam suas habilidades de que forma? Complementam sim, com certeza, né? Porque cada pessoa pensa de uma forma. Talvez uma coisa, uma questão assim que talvez eu não tenha ficado muito clara para mim, vem uma outra pessoa, vem um outro sócio, dá a sua opinião, e assim a gente vai se complementando, né? Tem pessoas que é melhor, tem sócios que fica cuidando da parte do financeiro, tem sócios que cuida da logística, tem sócios que cuida da questão de compra, tem sócio que cuida dos funcionários. Bom, vamos lá para 14 agora. De quais recursos financeiros precisou para implementar o seu negócio? O recurso financeiro que a gente precisou foi um fiador. Quando a gente abriu a empresa, a gente precisou de um fiador. Como obteve esses recursos? Através do fiador, né? É a mesma resposta. A gente não teve nenhum outro tipo de recurso a não ser esse fiador. Quando conseguiu o seu primeiro cliente? Então, como é um segmento assim de restaurante, então quando a gente abriu, a gente fez uma grande inauguração e aí os clientes já começaram a aparecer. Como meu negócio é aqui em São Paulo também, fica em um bairro bem movimentado, bem populoso. Então, no dia da inauguração mesmo, graças a Deus, já deu um bom movimento. Os clientes já começaram a aparecer e só bênção, graças a Deus. Qual foi o momento mais crítico no início do seu negócio ou após sua criação e como foi superado? Então, os momentos críticos é quando tem reajuste, porque os preços aumentam das nossas mercadorias, né? Os nossos fornecedores aumentam os preços. Então, com isso, a gente tem que aumentar também no nosso restaurante. E quando a gente dá esse reajuste, acaba que fica um pouco crítico, porque os clientes acabam dando uma sumida, sabe? Eles param de comprar porque às vezes vê que aumentou, sempre tem isso, mas depois eles vê que não tem para onde correr e volta de novo. Mas eu creio que o momento mais crítico foi esse. Eu acredito assim que se a gente tivesse aberto antes da pandemia, com certeza teria sido durante a pandemia, né? Mas como foi depois, então o momento mais crítico é quando a gente tem que reajustar os valores. Qual foi o momento de maior satisfação na sua trajetória? O meu maior momento de satisfação na minha trajetória é porque eu tinha algo em mente comigo mesmo, que eu não vou falar no vídeo qual é. E quando eu consegui realizar isso, foi o meu maior momento assim de satisfação. Foi quando eu me senti realizada após eu conseguir fazer isso através da minha empresa. Qual considera o lado positivo e o lado negativo de empreender? O lado positivo é a estabilidade financeira e o lado negativo é porque tem muitas dificuldades, né? É uma coisa que demanda muito o seu tempo, demanda muito o seu psicológico. Então, você fica... Eu mesmo, nossa, eu tenho um psicológico muito abalado. Vou dizer assim, tem dia que você parece que quer desistir. Então, o lado negativo é porque mexe muito com o lado emocional da pessoa. Até porque a empresa é formada por pessoas, né? Então, esse, pra mim, é o lado negativo. Como a carreira de empreendedor afetou sua família? Afetou porque eu fiquei mais distante da minha família. Porque, como eu acabei de dizer, como é uma empresa assim que demanda muito tempo, e a minha empresa ainda é 24 horas, o restaurante aqui é 24 horas. Então, assim, eu trabalho muito, fico muito tempo lá dentro, então isso fez com que eu com que eu me afastasse bastante da minha família, por causa do tempo que eu tenho que empregar no meu trabalho. Então, foi dessa forma. Deixa eu ver aqui.
se pudesse recomeçar, faria tudo novamente ou faria diferente? Ah, tem coisas que eu faria diferente sim, até porque você erra, né? O ser humano erra. Então, tem coisas que eu faria diferente, com certeza. Mas em questão de empreender, eu empreenderia do mesmo jeito. Ao longo, assim, da minha carreira profissional, teve erros e que se eu pudesse voltar novamente, eu não cometeria esses erros. Mas questão de empreender, eu empreenderia da mesma forma. Que conselhos daria a uma pessoa que deseja se tornar empreendedor? O conselho que eu dou é que siga em frente. É uma coisa que vai demandar tempo, você vai perder sono, você vai ter muitas dificuldades. Mas se você tiver uma constância, se você for uma pessoa persistente, trabalhar certinho, ter uma boa relação com os funcionários, é uma coisa que vai te trazer um retorno muito bom. Então, se esse é o sonho, se você tem vontade de empreender, tem vontade de abrir um CNPJ, faça isso, se arrisca, né? Só quem se arrisca vive o extraordinário. E essas foram as perguntas. Espero ter ajudado.